Olá pessoal, agora a gente vai falar sobre a fisiologia do sistema respiratório, né? Então, quando a gente fala da fisiologia do sistema respiratório, a gente vai tratar de quatro focos, né? Uma sobre a ventilação pulmonar, a outra sobre a difusão do gás carbônico e do oxigênio, o outro é o transporte dos gases oxigênio e gás carbônico no sangue, e o outro é a regulação da ventilação. E qual que é a função do sistema respiratório? Aqui no caso é suprir o oxigênio para os tecidos, então o oxigênio vai do meio externo, passando para toda a cavidade respiratória, até chegar ao tecido e remover o gás carbônico que está fabricado lá, manda do tecido para o meio externo. Então, a função suprir o oxigênio nos tecidos e remover o gás carbônico. Na anatomia, como é que é a passagem do ar? Passa pela narina, cavidade nasal, coanas, no caso assim, as três faringes seria nasofaringe, orofaringe e lagringofaringe, o esôfago não, traqueia, esôfago é outro, é para sistema digestivo, né? A traqueia, brônquios, os brônquios principais, e vem os brônquios lobares, segmentares, vem os bronquíolos, os ductos alveolares, os alvéolos, e lá faz a trocas gasosas entre alvéolos e capilares, né? E a ventilação pulmonar é ligada ao diafragma, que a gente tem que ver que a expansão, né, que a hora que a gente inspira, a caixa, né, torácica, ela vai aumentar de volume. E o diafragma é um músculo que fica aqui no centralizado, abaixo das costelas, um pouquinho aqui no final das costelas, e ela expande para baixo, então ela aumenta o volume da caixa torácica. E isso faz a questão de diferenças de pressão, aonde que fazem a expansão e a retração do parênquima pulmonar. Porque as costelas aqui, a parte externa, ela age sobre o parênquima pulmonar, ou seja, o tecido pulmonar. E a gente tem que lembrar também que o parênquima pulmonar, ela tem a pleura visceral e a pleura parietal. E entre essas duas pleuras, elas têm um líquido. E esse líquido exerce pressão sobre os alvéolos. E a gente tem que ficar atento que ela sempre, essa pressão, ela é maior, assim, ela é sempre menor que os alvéolos, né? O parênquima em relação, vamos dizer, essa cavidade, seria a cavidade pleural, que tem esse líquido entre essas duas pleuras, ela exerce uma menor pressão em relação aos alvéolos, né? No caso aqui, a pressão alveolar na inspiração é menos 3 milímetros de mercúrio. Aí já é isso lá no alvéolo. Já na intrapleural, nessa região intrapleural, ela está exercendo a pressão menos 8 milímetros de mercúrio, ou seja, 5 milímetros de mercúrio abaixo da pressão alveolar. Então ela faz isso manter sempre expandido
os alvéolos, porque ela não tem elasticidade, ela não exerce complacência, ela sempre fica expandida. Já na expiração, a pressão alveolar ela aumenta para mais 3 milímetros de mercúrio e a hora que e na expiração lá na pleura, lá na pressão intrapleural, ela é menos 2 milímetros de mercúrio, ou seja, a diferença de 5 milímetros para menos em comparação ao alvéolo, né? A pressão mais 3 para menos 2, dá 5 milímetros de diferença de pressão, que também vai continuar mantendo a pressão alveolar sempre, aliás, o alvéolo expandido, né? Lá nos alvéolos tem a surfactante, que diminui a tensão superficial, né? A questão de movimentação dos líquidos, né? E os gases. Que mais? E lá a gente tem que falar também da musculatura que é movimentada, as principais, porque na enfermagem a gente não aprofunda tanto. A gente vai estudar os principais músculos. Na inspiração, a gente tem o diafragma, que tem uma função muito importante, que aumenta o volume, o volume da caixa torácica, né? E as intercostais externas, né? Já na musculatura, os músculos inspiratórios, a gente tem os músculos abdominais, que exercem uma pressão sobre o diafragma, ajuda, né, a voltar, para empurrar o ar para fora, e as intercostais internas, né, que também faz essa propulsão para fora do corpo, né, dos gases que exerce diferença de pressão. Que mais? Vamos falar agora sobre o gráfico lá da capacidade vital, né? A capacidade vital, a gente tem que ter em mente esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico. Certinho? Todo mundo vendo aqui. Então, aqui no meu caderno eu fiz assim. Não tá tão bonito, né? Vamos lá. Aqui a gente tem um gráfico o volume, né? E as inspirações, né? Aqui, quando a gente tem uma constante assim, o volume sobe e desce, ela tem uma constante, quando a gente respira da forma do que esse sistema nervoso autônomo está controlando essa entrada e saída de ar. Quando a gente força, a gente exerce uma inspiração forçada e uma liberação forçada, a gente tem a capacidade vital. A capacidade vital, o volume máximo que você consegue puxar o ar, é o tanto que a gente consegue inspirar. E o volume máximo da expiração, quanto que a gente consegue liberar de ar, é chamado capacidade vital. Já a capacidade funcional residual, que é? É a soma desse volume aqui abaixo do volume corrente, aqui, ó, o que excede para baixo. Seria a soma do volume de reserva expiratória mais o volume residual. Então, essas são, assim, o que a gente tem que saber, assim, de básico, né? Quanto que a capacidade vital é uma média de 4.500 ml, a capacidade inspiratória é de 3.000 ml, e o volume de reserva é de 1.100 e o residual
1.200. Então, acaba que o volume funcional residual gira em torno de 1.000, 2.300, né, ml, né, a capacidade funcional residual. A capacidade vital, 4.500 ml, né. E lá quando a gente fala da capacidade vital, a gente fala assim da questão da a expansão e a contração pulmonar. E quando a gente expande, retrai, a gente começa a ter outro conceito, né? A gente trata de outro conceito, que chama complacência ou compliância pulmonar. Isso aqui é um sinônimo que tem lá no livro do Arthur Guyton. E se você tem uma boa complacência, você tem uma boa elasticidade do parênquima pulmonar. E a complacência é a expansão durante a inspiração e a retração durante a expiração do parênquima pulmonar. Então, um conceito bem basicão, mas que é necessário lá para a prova, né? Na capacidade vital, a gente tem que pensar em fatores que proporcionam essa capacidade, que tem pessoas que têm maior capacidade vital e tem pessoas que têm menor capacidade vital. Então, ela é proporcionada pela potência dos músculos respiratórios, né? Aquela força, a potência dela, a resistência elástica da parede torácica, e dos pulmões para a expansão e a contração. Então, ela tem que ter essa movimentação boa, né? Tem que ter elasticidade boa para ela fazer essa capacidade vital ser maior, né? E a gente trabalha uma quantidade que ainda sobra, né, gases que ficam no espaço morto. O espaço morto é um ar que fica nas vias respiratórias, lá a hora que a gente falou da anatomia da respiração, ela fica naqueles tubos, né, dos brônquios, bronquíolos, que ela não chegou nos alvéolos. Essa região é chamada de espaço morto. Ela ocupa em torno de 150 ml do volume corrente, né, no caso, que a gente tem como volume corrente, acho que 500 ml. Então, nos alvéolos chega 350 ml, 150 fica no meio do caminho, né? E essa quantidade aí que a gente tem, ela é calculada por minuto. Então, a gente tem 12 ciclos, né, de respiração, a gente respira 12, inspira e expira 12 vezes por minuto. E nisso ela tem a capacidade do alvéolo, né, chegar nos alvéolos para fazer as trocas, né, gasosas, 350 ml, né. Aí já atletas já tem uma quantidade maior, né, pode aumentar de 120 litros por minuto e o extremo oposto a 1.200 ml. No caso que a gente trabalha com a enfermagem, a gente tem que ficar atento quando dá uma ventilação menor, né? Até 1,5 litro, de 1,5 litro para baixo, né? 1,5 litro por minuto. A gente tem que ajudar, né? A gente tem que fazer ventilação ou entubar com a traqueotomia, né? E